Bom dia a todos. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, um tema assim atualíssimo, a saúde mental do trabalhador, principalmente nesse momento. Bom dia. Vamos aguardar a professora Carolina. Vocês vão assim se encantar por ela. Ela é uma graça. Lauro, bom dia. Bom dia, minha querida. Vamos aguardar a nossa professora entrar. Nossa colega, né, Lauro, do grupo. Bom dia, minha linda. Bom dia, Patrícia. Como está você? Ai, eu tô nervosa, Patrícia. Você me deixou nervosa com essa conversa, mas eu tô muito feliz de estar aqui também. Ah, mas você sabe que o nervoso é humano? Eu amo, porque assim tem emoção. Então, é aquele nervoso gostoso, sabe? Aquele nervoso de coisa nova, sim, de estar experimentando uma coisa nova. Isso é para você saber que de agora em diante na sua carreira terá muitas dessas. Porque você é uma Olha grande só. profissional. Olha, eu vou te falar uma coisa, sem nenhuma modéstia, eu tenho um olhar para saber o que é bom. Ai, Patrícia, você é uma das É, pessoas mais generosas que eu conheço, sabia? É não, uma pessoa generosa. não, mas sabe, eu vou te contar uma coisa. Eu assisto um filme bom, eu falo, ele vai ganhar o Oscar, ele ganha o Oscar. Eu tenho esse Pat... olhar, sabe, assim, quando eu vi você a primeira vez e a Olivia, eu tive a mesma sensação. Então, eu Ai, tenho gente. certeza que você vai crescer muito, tenho certeza. Mas muito. Ah, mas Ah, é muito inspiradora, é muito generosa, assim. Eu acho que acho que a gente conheceu tanta gente boa lá na nossa convivência, né, foi durante a maravilhosa, pós-graduação, foi e maravilhosa. tanta gente generosa, assim. E você é uma inspiração, Patrícia. Você, a sua história da advocacia, do direito coletivo, como era bom fazer as aulas contigo. As aulas de direito coletivo eram demais, não era? Era. A gente gostava, e você ia lá, e você falava, e você dava os exemplos, e etc. E a gente debatia, e era E era um gostoso. furor, né? Porque tinha uma juíza lá, que ela inclusive é muito famosa hoje, que ela divergia de mim em tudo, né? A gente quase ia no pau. Tinha, mas e era gostoso porque era um bom esse Nossa, debate, eu né? Eu gostava. gosto desse debate. Não, e você lembra de um juiz que ele era ponderado e ele conseguia trazer um lado filosófico, sociológico? Gente, eu ficava. Nossa, você lembra dele? Aquela turma era muito Aquela boa, turma era muito Patrícia. boa mesmo, realmente. Eu aprendi muito ali com aquela turma. Agora, eu vou dizer por que eu te convidei. Ai, meu Deus do Vou, céu. vou dizer. É, gente, esse meu projeto são os profissionais que nos inspiram. Aí as pessoas começam, tem que ser profissionais assim, famosos por todo mundo, conhecidos por todo mundo. Mas eu não tenho esse critério. O meu critério é de olhar para a pessoa, ver o amor pela profissão e ver o humano dela na profissão. E, além disso, ver a riqueza do ser dela. Essa Ai, é a Patrícia. minha, é o meu objetivo. Então, quando eu te vi, pequenininha, você é pequenininha, né? Mas, 1,57 de altura, para quem não me conhece, não me viu. 1,57 cravado. Deve ter diminuído já um pouco. mas de uma robustez, uma seriedade. Você não desperdiçava seu tempo na sala de aula. Você era Ai, extremamente compenetrada, você se envolvia com tudo, você levava a sério tudo, você nem percebia que eu te observava, né? não, Patrícia, não. E assim, o Ai, que eu gente. mais gostei foi a sua coragem de sair lá da sua cidade, vir para São Paulo, nem conhecer ninguém, e fazer as matérias e confiar no seu tato. Você foi lá. Foi. Eu acho que era. E é engraçado isso, né? Porque isso é uma coisa que eu trago muito, né? Então, para quem
talvez não me conheça, assim, eu sou professora lá na Universidade Estadual em Foz do Iguaçu. Sim, você já era professora. E eu sou maringaense, né? Então é aquela coisa de. Acho que você não, você é de Goiânia, já é uma capital, mas é aquela coisa de ser assim, né? Pessoa do interior, assim. E aí você para e pensa, nossa, gente, mas a faculdade de Direito da USP, né? O que eu vou fazer lá? Será que você fica até com umas coisas meio na cabeça, será que vão me deixar entrar, né? E de repente você vê que tem essa oportunidade de fazer as aulas como aluno especial, né, Patrícia? Então, eu sempre divulgo isso, converso isso com os alunos e tal. Porque, gente, uma coisa importante é pensar assim, o não a gente já tem, né, Patrícia? Isso. A gente precisa experimentar e foi uma experiência tão boa, tão bacana, assim, ir lá, conhecer vocês, nossa, tanta gente bacana, conhecer os professores e as professoras e conhecer vocês, gente. A gente fica pensando que é um lugar fechado, assim, bairrista, e não é um lugar tão receptivo. Nossa, eu me senti... Você foi super bem recebida por todos, não foi só por mim. Não, então era um lugar super receptivo, a turma, um lugar aberto, acho que às vezes mais aberto que outros lugares até, outras universidades. Então eu acho assim, tirar um pouco essa imagem de um lugar inalcançável da Faculdade de Direito da USP, assim, porque é um lugar que foi muito receptivo e eu acho que é um lugar que valoriza muito. Eu acho que a mesma ideia que você estava colocando na sua apresentação, Patrícia, ela valoriza a sua vontade de aprender lá, mais do que o nome que você tem ali, onde você trabalha, que instituição você pertence. Exatamente. Mas aquela vontade de colaborar, né? De aprender, de conhecer, e a abertura que a gente tem lá, né? Para os projetos, vendo o Lauro aqui, lá o nosso núcleo com o professor Guilherme Feliciano, a abertura que a gente... Ele trata todo mundo de forma igualitária, ele está disponível. Isso que é um professor no cientista. Eu realmente, por isso que meu olhar é esse, meu olhar para você, a sua seriedade, a Olivia, sabe? A gente precisa colocar os jovens que fazem isso nesse local que você está. Que assim que virão outros. Sim, e eu acho muito bacana assim, o que eu estou observando, eu acho que você deve ter observado também, Patrícia, na sua experiência como professora, de como tem se aberto, né, para os alunos esse interesse pelo campo de pesquisa no direito. E de carreira acadêmica também, e de docência. A gente vê, por exemplo, né, você já mencionou aqui, a Olivia e quantos outros exemplos a gente tem de pessoas que veem a possibilidade, além de atuar no campo da advocacia, da magistratura, né, do Ministério Público, enfim, todas as carreiras jurídicas, mas está se valorizando, né, o ensino jurídico e a dedicação para a pesquisa. Isso. Eu tenho visto muito essa... E como eu queria trazer esse espaço, sabe? Por isso que eu lhe convidei, por isso eu convidei a outros profissionais que têm esse foco, para que o jovem que está começando também olhe para a pesquisa e veja que a pesquisa também é uma busca de carreira. E eles gostam, assim, eu acho que a gente gosta, acho que tem muita gente que gosta, que tem essa curiosidade, que tem essa vontade de conhecer, de construir conhecimento no direito, de perceber. Ai, a querida Kelly está aqui, que foi minha aluna, tô vendo aqui entrando. Eu acho legal, por causa disso, dá um vigor pra gente, né? Agora, é uma delícia, a Kelly é uma inspiração. Sabe aquela aluna que inspira? Sei. Eu falei o porquê que eu te escolhi. Agora eu quero escutar a sua história. Ai, meu Deus do céu, a minha história. Então, deixa eu ver como que eu vou começar a minha história. Gente, eu estava lembrando, primeira coisa, eu acho que para contar, e eu vou usar essa oportunidade, já que eu tenho alguns alunos aqui, eu sempre penso muito em quem está começando na área do direito. A gente não deixa de ser professora, né? Eu sempre penso nos meus alunos, assim, o que eles podem, o que eu posso trazer para eles, o que a gente pode compartilhar juntos.
E eu vejo que os alunos hoje em dia, eles têm muita ansiedade, assim, eles já querem ter certeza das coisas. Isso. Eles têm que saber tudo. Eu já vi aluna, era até a Kelly que tá aqui. Eu lembro da Kelly me contar assim: eu tô com a minha vida planejada até os 30 anos. Eu falo, gente, como que consegue, né? Porque eu não sou esse tipo de pessoa. E então, eu acho que eu nunca te contei isso, Patrícia, mas assim, o direito não era a minha primeira. Ah, isso eu não sabia. Não, o direito não era a minha primeira opção. Né? Eu sou de uma família da área de biológicas no primeiro momento, da área de saúde. Então eu tinha pensado na medicina. Eu tinha pensado na Não. medicina. E aí eu tinha pensado na medicina, mas ainda estava meio assim, fiz um teste vocacional. Né? Naquela época tinha isso, fiz o teste vocacional e a psicóloga que aplicou falou assim: olha, Carolina, você pode ir para qualquer área que você quiser, né? Só não vai para a área de. E realmente, só não vai para a área de exatas, não vai para a área de engenharia, essas coisas, porque você não tem raciocínio espacial. E eu realmente não tenho, Patrícia. Eu também. Essas coisas assim de mapa, de localização, não tenho nada disso. E ela falou, mas você vai muito bem nessa área de, né, de escrita, de leitura, de compreensão. Tem alguma coisa aqui que dá muito forte o direito. Ah, então vai lá, Paty. E eu falei, gente, mas eu nunca tinha pensado em direito. A gente tem, né, por afinidade na família, uma advogada, mas eu não conhecia muito, né? E aí eu fui conversar com a Rosa. E eu falei, Rosa, me deu aqui direito, mas eu nunca pensei em direito. E aí ela fez, assim, aquela divulgação do direito, sabe, pra mim. Aí eu falei, então eu vou tentar medicina nesses lugares e aqui em Maringá eu vou tentar o direito. Vamos ver o que acontece. E aconteceu que eu passei no direito. E aí comecei a fazer a faculdade. Será que eu caí, gente? Não. Não? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha no. E aí eu comecei a fazer a faculdade e gostei. Né? Falei, não, quero ficar nesse campo mesmo das ciências sociais. Mas eu ainda não sabia muito bem o que eu queria fazer dentro da área do direito. E eu cheguei no 5º ano sem saber o que eu queria fazer, Patrícia. Sem saber. E foi naquilo que por acaso, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que a vida dá pra gente. E me chamaram para dar aula de inglês. E eu sempre soube que eu gostava de pesquisar, mas eu nunca imaginei que eu ia conseguir dar aula na vida, porque eu era muito tímida, assim, para falar em público. Mas aí quando eu comecei a dar aula de inglês, eu vi e falei, nossa, mas eu gosto disso daqui, eu não tô sofrendo, tá sendo gostoso, etc. Já que eu gosto de dar aula de inglês, eu vou dar aula de direito, né? E aí eu fui conciliando essas duas atividades. Eu estava advogando na época, já advogando na área trabalhista, aprendendo muito, né? Inclusive com essa advogada que me inspirou, que foi a motivação para eu fazer o direito. Que aprendi muito na área de direito do trabalho com ela, que é uma excelente profissional. Sabe aquela advogada que te ensina tudo aquilo que não está nos livros, Patrícia? Sei. Que te ensina a importância da entrevista com o cliente, ouvir o cliente, escutar a história do cliente. E foi lá com isso que ela fazia esses atendimentos, o foco do escritório era atendimento de bancário. E com essa escuta que ela tinha, e ela tinha sido bancária antes de fazer o direito e começar a advogar. Então foi lá que eu comecei a perceber, assim, a chamar a atenção para essas questões de saúde mental e trabalho. Porque a gente começava a perceber o quanto estava mudando a área, né? O jeito de se trabalhar no banco, mudando o jeito de gestão, aquela pressão, aquela redução dos cargos, o jeito de se trabalhar e como aquilo estava afetando a saúde das pessoas, seja o adoecimento com as lesões de esforço repetitivo, seja a questão até de depressão, de síndrome de burnout e outras questões aí de transtornos mentais. Então ali ficou uma coisinha, sabe? Ô, Carol, a sua, assim, embaçada, você está? Tá o quê, Paty? Ela tá
embaçada, assim, não tá Embaçado. nítida. O que Eu que não você sei acha se que pro dá? público está, porque agora eu desliguei as. Sei, você tá perto do. Tô bem pertinho do. Será que eu saio e volto para ver se melhora a conexão? Você acha melhor? Não, não, vamos continuar, né? E tá travando de novo, né? Olha, Tá. eu acho que a minha internet. Da Tereza, Cristina, eu tive que cancelar e mudar de dia. Pois Porque é, eu vi o comentário ontem, você explicando. Deve ser. maravilhosa, ela contando a vida dela igual você, e eu tive que cortar, porque toda hora travava. Olha, ó, tá travando de novo. Será que a gente faz o. Mas eu tô te ouvindo. Ele só tá dando como se fosse um lagzinho, assim, um tempinho de espera para chegar. Aí então continua falando. Vamos continuar falando? Então eu tive essa experiência, comecei a dar aula, vi que eu gostava muito de dar aula, né? E aí eu fiz essa transição da advocacia para ficar a tempo integral na docência, né? Eu fiz essa transição quando eu fui aprovada no concurso em Foz do Iguaçu, fui para a Unioeste e passei um tempo lá e estava esperando, estava com a vontade de fazer o doutorado já, mas estava sem assunto. Estava sem o tema. Sabe quando você quer aquele tema assim, que você fala, eu quero fazer o doutorado, mas eu quero fazer o doutorado quando eu estiver apaixonada por um tema. Tem que estar apaixonada. Não dá. Né? Eu sou assim, se eu não estiver envolvida com aquilo, não adianta, eu não vou fazer. E eu falei, não vou fazer a hora que aparecer esse tema e que achar que as coisas caminharam nesse sentido. E aí eu tive esse colega incrível que era da sociologia, o Geraldo, que foi orientando do Ricardo Antunes desde a iniciação científica, a gente conversava sobre direito do trabalho. E ele me apresentou o livro do Dejurs, né, do Christian Dejurs, da loucura do trabalho. E foi aí que me deu o primeiro estralo. Assim, eu falei, gente, eu quero pesquisar esse tema de saúde mental, porque eu acho que antes a gente sabia que estava acontecendo isso, mas não conseguia visualizar aquilo como um problema jurídico. Eu falei, nossa, agora eu quero estudar isso. Aí eu comecei a pesquisar, encontrei uma autora francesa maravilhosa, duas autoras, na verdade, que falavam do tema da penosidade no trabalho. Da nova penosidade, entrava para isso e tal. E aí, uma época, eu falei, não, agora eu acho que eu tenho um tema. Eu falei, vou tirar um período sabático para mim, vou para São Paulo, porque eu já admirava muito o trabalho de alguns professores que eu conhecia, da professora Valquir, né, do professor Jorge, do professor Guilherme Feliciano, vários professores, assim, eu lia os textos, usava os textos em sala de aula, falei, gente, eu gosto de São Paulo, sempre tive vontade de morar em São Paulo, né, aí falei, combinou uma coisa com a outra, eu vou tentar lá, e foi, e aí eu parei na disciplina com você como aluna especial, né, conheci você, conheci o pessoal que estava lá, o professor Enoque, que eu já conhecia, que o professor Enoque era procurador aqui em Foz do Iguaçu na época, e o professor Ronaldo. E eu conversei com ele, falei que eu estava com uma ideia assim, e ele estava também na época já com uma vontade de começar a pesquisar esse tema, né, fazendo formação em psicanálise. Isso. E aí eu apresentei. O projeto inicial era sobre penosidade, pensando do desgaste mental. E aí depois eu fui construindo melhor e eu falei, não, gente, eu quero estudar, na verdade, onde que está acontecendo. Por que as pessoas estão ficando tão doentes, assim, tão adoecidas no trabalho? E aí eu fui estudar gestão, né? Eu quero entender como que a gestão, como que o jeito que está sendo exercido o poder diretivo hoje está causando esse adoecimento.
E sabe o que eu estava lembrando, Patrícia, porque eu sei que você adora direito coletivo. Uma coisa que eu percebi estudando no doutorado. Hum. Eu sempre gosto de fazer pesquisa, eu não gosto de pesquisar só o direito. Eu sempre gosto de fazer umas pesquisas meio multi, assim. Eu Então eu nunca fico satisfeita. Você também, né? Por isso que eu tô te contando isso. Eu falei, eu nunca fico satisfeita só com aquilo que estão nos livros de direito do trabalho, nem nos livros de direito. Eu falei, bom, se eu vou pesquisar saúde, então eu vou estudar os autores da área de saúde. Aí foi seu Aí foi pulo. meu pulo do gato, porque daí eu entendi qual é a concepção de saúde para os profissionais de saúde, né? Que a concepção, olha, saúde não é ausência de doença, né? Proteção da saúde do trabalhador não é só não deixar ele ficar doente. Né? Se você olha a definição da OMS, saúde... Tá sem ouvir? Tá dando para ouvir? Tá ouvindo? Agora eu tô ouvindo, Que agora eu tô ouvindo. Voltou. Tá que dando a delay. saúde é o mais completo estado, né? É o melhor estado possível naquela ideia de progressividade dos direitos humanos, da saúde física, mental e social. E é a ideia de que a saúde está relacionada com a sua vida real. Então, por exemplo, saúde é afetada sobre como você trabalha, onde você mora, que jeito você se transporta para o seu trabalho, que jeito você se alimenta, né? Como que você é tratado no seu ambiente de trabalho? Você é valorizado? Você não é valorizado? Né? Tem a questão psicológica, né, Carolina? Porque o professor Amaury, ele tinha um livro azul dessa grossura, assim, na mesa dele, de uma Ah, sobre a psicologia no direito do trabalho. ai, que Eu não lembro maravilhoso. a autora que era. Eu até quero perguntar ao Túlio, porque eu acho que ele sabe. Era azul dessa grossura. Ele Então, olhava esse livro. ai, e assim, eu aprendi muito. E sabe o que que eu aprendi? Que eu acho que tem uma coisa que assim, a gente precisa abrir isso no direito. É isso que eu converso muito em sala de aula. A gente pensa, Patrícia, né? Quando eu converso com os colegas da área do direito, a gente tem uma imagem da saúde, do conhecimento técnico em saúde, como se fosse uma ciência quase exata. Que não é, né? E não é. E também como se não tivesse disputa política, divisão de mundo, de conflito de interesses dentro das teorias. Porque do mesmo jeito que no direito do trabalho a gente tem teorias que elas, ideológicas, que têm uma visão de mundo que são mais favoráveis para uma leitura, vamos dizer assim, mais economicista do trabalho, e a gente tem leituras que veem o trabalho, o direito do trabalho, uma leitura mais de direitos humanos e de direitos fundamentais, acontece isso na saúde mental e na saúde geral. O filósofo já explicou isso muito. A microfísica do poder, né, do Foucault. Claramente em todas as instituições. Por isso que eu voltei. Agora está assim, mais latente. Antes era mais tênue, era mais sutil. Não, agora não. Então, é interessante você ver isso mesmo. A microfísica do poder. É exato, Patrícia, é exato, porque é um lugar, não é só, é um lugar em que você disputa poder através do conhecimento. E eu sempre tenho muita desconfiança com quem coloca o seu discurso como se fosse neutro. Não existe. Né? Eu acho que isso assim, no máximo, talvez você tenha neutralidade se você está discutindo ali talvez uma questão de ciência da natureza, de física, né, de matemática, aí talvez exista. Mas quando você está lidando com questões que envolvem questões sociais, aí a sua visão de mundo, de relação de poder, a sua ordem de prioridades, né, ou toda concepção teórica tem isso por trás.
Toda Isso concepção tem mesmo. uma ordem de valores por trás. Então, eu acho muito digno quando você tem concepções teóricas que deixam claro, olha, o meu discurso ele parte desse visão de mundo. Porque sai daquela fantasia, daquele disfarce de neutralidade. É difícil o pensador que observa esse lado. Precisa ter uma consciência que antecede a pesquisa. Precisa ter uma base filológica. Por isso que um pesquisador que tem essa noção, ele sabe o caminho a seguir. Ele pode até colocar as duas posições sem problema. Não tem nenhum problema. Porque é isso que é ciência. Não, isso. Aí eu acho que você tocou um ponto que é muito importante trazer da ciência e da pesquisa e do conhecimento em direito. Ai, eu adorei, Patrícia, essa sua colocação. Sabe por quê? Porque eu acho que a gente começa, eu vejo isso muito com os alunos, eu converso bastante. Geralmente nós atuamos, né, dentro do direito, na prática, com uma visão estratégica. Então, por exemplo, eu tenho um cliente, eu vou apresentar aquela leitura do direito, né, ou as teses jurídicas que vão defender o interesse ou o direito do meu cliente dentro daquele rol de possibilidades. É uma leitura estratégica. Eu vou defender aquele direito, eu vou defender que houve o adoecimento, eu vou defender que tenha responsabilidade objetiva, etc, etc, porque é uma leitura estratégica. Agora, quando eu estou produzindo conhecimento, aí eu tenho que... Não, calma, vamos... sobre isso. E você tem que ter uma pergunta. Eu aprendi isso muito com a Olivia também. A Olivia, assim, ela é muito clara e se não me engano, ela até aprendeu isso também com a professora Maria Emília, lá da USP de Ribeirão Preto, que ela sempre fala. Porque quando chega alguém e fala para você, olha, eu quero escrever sobre, sei lá, eu quero escrever sobre depressão no trabalho para provar que é sempre responsabilidade do empregador. Eu vou falar, calma, isso não é pesquisa. Ótimo. Porque isso aí é uma peça, você vai fazer uma petição inicial, você não vai fazer pesquisa. Se você já tem a resposta, se você já tem certeza que é sempre responsabilidade do empregador, para que você vai fazer pesquisa? É verdade. Isso vai ser um parecer, alguma coisa estratégica, mas não pesquisa. A pesquisa você vai ter uma hipótese, um problema, né? E vai tentar responder isso. Então, eu acho que isso ajudou bastante. Pesquisar o que é saúde, né? Entender o conceito de saúde, entender onde eu queria chegar, Patrícia, que, por exemplo, quando você vai ver saúde, tem uma visão. Quando você vê a saúde ocupacional, a medicina do trabalho, ela é toda construída de um jeito, né? Que é uma visão que não garante tanto uma proteção para o emprego, é mais de adaptação do ambiente de trabalho, e não de adaptação do ambiente de trabalho ao empregado. E tem uma outra leitura que eu vejo aparecer pouco no debate brasileiro ainda, do campo jurídico, que é da saúde do trabalhador. Que às vezes a gente vê... No livro do Sebastião, Geraldo, ele coloca, né? Fala, mas esse não é Sebastião. O Sebastião é um dos profissionais que mais cobriu a questão da responsabilidade civil. Sim, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E aquele livro dele de saúde nas relações de trabalho foi, assim, uma obra fundamental para ser ponto de partida. É demais. Só que sabe o que é interessante? Que, por exemplo, isso... Eu falei assim, tá, então teve essa saúde do trabalhador, mas o que é essa saúde do trabalhador? Vou pesquisar, então, no pessoal da área de saúde. E você sabia que isso foi um movimento dos trabalhadores, um movimento político dos trabalhadores, de reivindicação, que a gente teve, e eu não vejo isso nem do pessoal do direito coletivo colocar.
Lá no finzinho da década de 60, teve o movimento operário italiano. E o movimento operário italiano foi construído pelos trabalhadores e pelos sindicatos à época. Olha, eu tô cansado de ser tratado como objeto aqui por esses médicos do trabalho e esses profissionais da saúde. Eu que sei, eu tenho que ser ouvido. Aí vai ao encontro. Agora eu tô te ouvindo. Eu tava te ouvindo, é que tá travado, mas eu tô te ouvindo. Ainda bem, senão, enquanto nós estivermos ouvindo você e travar, a gente mantém, porque o importante é a sua fala, né? Essa sua percepção vai ao encontro do que eu sustento, que o direito do trabalho ele tem da classe, e que ele é direito de classe, e ele tem de ser olhado como direito social das partes. É essa minha que o Gervich sustenta. Sim, então é isso. E é isso que eu fico, sabe, Patrícia? Por que essas coisas... E esse movimento de saúde dos trabalhadores também aconteceu no Brasil. Ah, é? Teve esse movimento de saúde dos trabalhadores, ele foi mundial, lógico, em alguns ele foi mais. Mas, por exemplo, esse movimento de saúde dos trabalhadores envolveu profissionais da área de saúde, envolveu sindicalistas, né? A gente tem o DIEESE até hoje, que é um centro de pesquisa dos sindicatos, tinha o DIESAT, não lembro agora se o DIESAT continua ou não, mas que ele pesquisava e produzia material na área de saúde. Então, por exemplo, quando a gente fala hoje em dia, Convenção 155 da OIT de Saúde, quando ela fala de não monetização do risco, de direito à informação dos trabalhadores, tudo isso está relacionado com a pressão que o movimento sindical fez e dos trabalhadores organizados no final da década de 60. Quando a gente fala de maio de 68, quando a gente fala da contracultura dos hippies lá nos Estados Unidos, estava tendo um movimento de trabalhadores no mundo todo falando, não, eu estou cansado dessas condições de trabalho aqui. Muito bom. Então, e essa história se perdeu, até aqui no Brasil, pouca gente sabe. Aí você fez esse link na sua pesquisa? Eu fiz, essa foi o primeiro capítulo da minha pesquisa, colocando esses 3 referenciais teóricos. Então, a gente precisa entender em direito do trabalho que a gente tem 3 referenciais teóricos. O da medicina do trabalho, que foi o primeiro, numa ordem histórica, mas que é bem voltado para atender os interesses, assim, como que eu tenho esse trabalhador produtivo dentro da minha empresa? Eu olho a saúde numa perspectiva produtivista, para ele não faltar... É um outro olhar, né? E quando começou a medicina no trabalho, você vai olhar a história, Patrícia, isso que é legal. Foi um empresário que foi lá conversar com o médico falou, não, me coloca dentro da empresa que eu faço seus empregados serem mais produtivos ainda. Então, tiveram alguns empresários que, por iniciativa própria, levaram os médicos lá dentro para ver as condições de higiene, para ver as condições de alimentação dentro da fábrica, mas não um princípio de preocupação legítima com a saúde desses empregados. Mas para tornar mais produtivo. Para tornar mais produtivo. Olha que engraçado isso que você está falando, porque como eu gosto dos fenômenos sociais. Olha, você vê, isso aí é aula de direito, de introdução ao estudo de direito. Olha o fenômeno acontecendo depois... Eu amo isso. Olha, teoria geral. Você está acabando de dar uma aula de teoria geral. Mas não é? Porque as relações jurídicas, as normas não surgem do nada, gente. Sempre tem um processo de disputa por trás. Olha, fato, valor e norma do Miguel Reale. Sempre isso. Né? Por isso que a gente tem que ter olhar científico, né, Carolina? Não é importante? Olha aí. Você está fazendo um monte de paralelos, aí você vai construindo. Eu gosto desse tema, assim, eu adoro. Então, e foi muito importante, sabe, Patrícia, entender o que é medicina do trabalho, o que é o referencial da saúde ocupacional, que é o que a gente tem até hoje prevalecente, que é o dos riscos.
Que tanto que a gente fala risco físico, risco químico, do padrão do homem médio. Olha as NRs, as nossas NRs foram feitas todas com referencial técnico, teórico, da saúde ocupacional. Mas a saúde do trabalhador questiona e fala, olha, tem um monte de coisa aqui que não é exatamente assim, que não funciona tão bem assim. Por exemplo, né, eu colocar padrões médios de insalubridade. Né? 82. Isso é o médio, mas ninguém é homem médio. Alguém pode adoecer com menos e pode ter gente que vai ficar ali a vida inteira exposta a ruído e não adoecer. E entender o quanto a gente deixa de fora coisas. Né? Por exemplo, toda essa área de saúde mental, no primeiro momento, ficou fora da saúde ocupacional. E a saúde do trabalhador já colocava isso. E ela fala, eu quero protagonismo das pessoas, dos trabalhadores. Eles que sabem, eles que entendem onde está a nocividade do trabalho deles. Onde que está o perigo, onde que está o adoecimento. Eu não quero adicional, eu não quero monetização do risco, eu quero prevenção, eu quero eliminação do risco. Eu quero promoção de saúde no ambiente de trabalho. Eu quero direito de informação. Eu quero o direito de escolha. Quando vai montar a equipe médica de saúde dentro da empresa, eu quero poder escolher esse profissional. Eu não quero que seja um profissional escolhido só pelo empregador. Deixa eu te colocar uma pimentinha. Sempre. Eu trabalhei muitos anos com construção civil e alguns anos com empreiteiras de terraplanagem. Uhum. E esse de terraplanagem foi tão rico porque eu fui para o campo. Eu ia na obra. Ai, que legal. Amiga, eu queria lhe dizer que eu era entregue os EPIs, o trabalhador tirava. Você falava para ele, eles falavam assim, não, isso é coisa de homem, não é coisa de homem, não, ficar usando isso. Eu escutei isso. Então, existe um paradoxo aí, você precisa olhar. Então, assim, eu fiz uma campanha, porque eu fiquei lá no campo. Eu ia na obra. Para a pessoa que estava fiscalizando corretamente. Quando eu ia colocar o EPI, ele falava isso para mim. Então, eu pude ver o lado que eu não tinha visto do empresário. Isso é uma... Sim. Só que aí uma coisa, eu adoro essa pimenta que você colocou, porque é uma coisa que sempre aparece isso, né? A recusa ou não comprometimento do empregado com as normas de saúde e segurança. Aí tem algumas questões para... Aí tem algumas questões. Primeiro, que isso eu aprendi muito nas aulas do professor Homero. A gente precisa analisar primeiro, não sei se era o caso ali, não domino. Primeiro, será que não tinha um mecanismo de proteção coletiva? Que não precisasse usar os equipamentos de proteção individual, remover o risco? Né? Vou dar um outro exemplo para pegar, só para visualizar. Vamos imaginar que é um setor da indústria, que tem equipamento que faz ruído. Né? Trabalhar com protetor auricular é chato. É ruim. Vai incomodar, né? Se tiver um equipamento que faça menos ruído, é dever do empregador trocar esse equipamento e não exigir. Então, eu acho que a primeira questão é entender. Tem mecanismos de proteção que são coletivos? Não tem como reduzir? Aí vai para o equipamento de proteção individual. E aí, acrescentando essa pimenta, porque eu gosto dessa pimenta, que é o seguinte, tá, aí o empregador vai falar, ai, mas olha só, eu dei o equipamento de proteção e eles se recusam a usar. Eu vou falar, amigo, faz treinamento, você tem poder de direção para isso. Você que é empresário, você tem que ser gestor. E aí você tem que usar a técnica de gestão. Dá um prêmio para ele. Dá um prêmio para ele, para ver se ele não começa a usar. Muda essa cultura. Faz treinamento. Começa a dar um prêmio, então.
Dá uma premiação para ver se não... Coloca lá na participação. Não precisa nem ser uma premiação. Hoje não tem as participações nos lucros e resultados? Coloca como um dos critérios para receber, para receber participação nos lucros e resultados, usar o equipamento. E ainda um critério de equipe. Se alguém da equipe não estiver usando, a equipe toda perde. Pronto. Aí um começa a fiscalizar o outro. Uma boa ideia. Eu acho. Não, porque às vezes eu fico pensando, sabe? Eu sei disso. Às vezes eu acho que é uma questão do empregador, do empresário, pensar nessa gestão. Muitas vezes ele pensa na gestão para captar cliente, para dar um bom atendimento, treinar os seus empregados para atender da forma correta, né? Para fazer aquela captação, aquela fidelização do cliente. Por que não fazer um treinamento também para conscientizar sobre a importância da saúde e segurança do trabalho? Né? É nesse sentido. Porque lembrando, Paty, aquela coisa, né, que a gente via, e eu sei que você concorda comigo, quando a gente pensa no poder do empregador, é um poder-dever. Dever. O Ronaldo, que é o nosso orientador em comum, né? Ele já não gosta mais de usar essa palavra, o poder do empregador. Não, ele usa uma outra, mas agora me fugiu. Eu também, me fugiu agora. Ele sempre falou isso comigo. Ele acha que isso não é mais adequado, entendeu? Porque acha que não é o que o legislador queria. Mas eu vou te falar uma coisa. Nesse período, que é a experiência que eu tive empírica, era feito treinamento, era feito fiscalização, houve até punição. Porque já que não usava, aí a punição diminuiu. Então. Diminuiu bastante. E aí existia também essa questão da assiduidade, que é o assiduidade? Porque o trabalhador nessas áreas, eles faltam muito. Ah, entendi. Eles faltam muito. E você está me ouvindo? Paty, agora acho que eu vou te ouvir. Agora eu vi que voltou a imagem. O trabalhador nessa área falta. Nós vamos ter que lidar com esse problema, né? Porque a nossa é uma coisa errada. Então, o trabalhador na área, ele falta muito. E de construção civil e na área de terraplanagem, a mão de obra humana é de suma importância. E a coesão. Sim. Então, a assiduidade era muito necessária. Então, aí eles usaram um prêmio para assiduidade. E que deveria ter feito... Na época, foi essa... E agora, você falando de usar também a utilidade como prêmio, né? como poderia ter isso como um fator de um adicional, né? Essa é boa ideia que você tem. Porque se você coloca, pensa, a empresa de repente... Eu acho que o mecanismo de participação nos lucros e resultados é uma ferramenta de gestão para buscar essa participação dos trabalhadores e essa conscientização para adesão nos programas de prevenção e proteção à saúde, maravilhoso. Eu acho que é. E conversar, assim, eu acho que tem essa questão de cultura organizacional. Tem uma série de formas de você fazer treinamento com a equipe, né? Para promover essa cultura organizacional, gente. De manutenção, de proteção. E até ouvir, né? Ouvir e desconstruir. E sabe que você estava falando isso de que os funcionários, né, principalmente no setor de construção, terraplanagem, não usam equipamento de proteção? O Dejurs também analisa isso na obra dele. Lá na França, isso também acontece. E ele faz uma análise a partir do referencial psicanalítico, que muitas vezes a pessoa não usa o equipamento de proteção. Por exemplo, por que a pessoa está trabalhando em altura e não quer usar o equipamento de proteção?
é um mecanismo inconsciente de defesa. Porque é do tipo assim, se eu uso o equipamento de proteção, eu tô toda hora assumindo que tenho risco de cair. Eu tenho que lembrar que eu tô aqui com risco de cair e do perigo. Então, meio como um mecanismo assim, não vai acontecer, tá tudo bem. E isso até do machismo também, dessa cultura um pouco, né, dessa visão aí. Machismo não. Essa visão de masculinidade, para colocar melhor. Mas é uma visão de masculinidade. Isso. Que a gente até vê em outros setores que o pessoal da saúde fala, né? Da saúde básica, por exemplo, de como você tem que fazer campanha com os homens para fazer exames preventivos. Porque já tem isso associado à questão da masculinidade, de não ir no médico, de só vou quando estou doente, porque senão é coisa de menininha. Deixa eu colocar outra pimentinha. Vamos lá. Essa experiência na terraplanagem foi riquíssima para mim. Você não acha que avançou muito o uso de drogas no meio dos trabalhadores, que antes não era tão grande? Eu observei isso muito nesse período que eu trabalhei, na questão dos alojamentos, a utilização de drogas. Então, eu gosto dessa provocação também. Eu acho que tem um jeito de fazer uma análise, né, saindo de uma perspectiva individualista e perceber assim, o que será que está fazendo esse aumento? Tá dando para ouvir agora? Carolina? Tá? Porque na hora que eu falei travou, tem que lidar com esse problema. Que coisa triste. Mas pelo menos não interrompeu. Né? Estamos indo, né? Então, e essa a questão do aumento do uso de droga, o que você... Porque nós estamos falando da saúde do trabalhador, por isso que eu estou colocando. Você acha que tá próprio ou não? Então, eu acho que você pegou e a gente dá para colocar até Vamos ampliar a sua pimenta? Vamos ampliar a sua pimenta? Que a gente pode colocar assim, será que... Então vamos lá, deixa eu pegar um ponto de partida. Será que eu tenho uma autora que eu não vou lembrar o nome, que ela falava assim, o capitalismo, ele é mais do que um modo de produção econômica. Ele é um modo de relações sociais, de construir as nossas relações com as outras pessoas, né? E conosco mesmo também. E aí vamos pensar o seguinte, vou te fazer uma pergunta. Quantos profissionais da área do direito você conhece que estão tomando antidepressivo ou Rivotril? Eu não conheço nenhum, né? Nenhum, porque eu acho que se for perguntar, a maioria das pessoas que estão atuando na área jurídica estão medicadas. Ah, entendi. Você acha que é uma coisa do trabalhador em geral? Eu acho que é uma coisa assim. Aí a gente tem que ver o quanto tá tendo de... Aí depende do referencial. Você pode chamar de angústia, você pode chamar de sofrimento, você pode chamar de frustração, né? Eu tô apaixonada por essa live. Acho que nós temos que fazer hoje. Tô apaixonada. Eu também tô apaixonada por você fazendo as perguntas que eu adoro responder, Patrícia. Mas eu acho que a gente precisa pensar nisso, sabe? Porque se você for conversar com as pessoas, todo mundo fala assim, não, meu trabalho tá ótimo, minha vida tá ótima, eu tô maravilhoso, eu sou feliz 100% do tempo, né? Eu amo meus filhos, eu amo meu companheiro, minha companheira. Parece que tá tendo esse mito da perfeição, da excelência. E aí você não pode falar que você tá sofrendo, ou que aquele dia você não tá bem, ou que você tá de saco cheio do trabalho naquele momento, sabe? Isso. Eu até acho que comentei com você um episódio, quando isso já deve fazer, deixa eu ver quantos anos. Deve ter uns 14 ou 15 anos isso. Olha que já é um tempo razoável para você ver mudanças. O estagiário, ele aplicou botox no pulso para não suar na audiência. Então, quando eu vi aquilo, eu tive uma compaixão desse estagiário de não saber lidar com o sofrimento que é humano. Sim. Porque a primeira vez que eu fiz minha sustentação oral,
Ainda bem que tinha aquele bulbo, porque a minha perna tremia igual vara verde. E eu, todas as vezes que eu vou fazer uma audiência pesada, e eu sou advogada há 31 anos, full time, e eu sou advogada de contencioso. Não, você é aquelas Eu advogadas faço, aguerridas, Patrícia. Você é aguerrida. e eu fico nervosa. Mas é exatamente isso, Patrícia. E aí você falando, você me lembrou de uma informação que eu acho importante. Tem um documentário no Netflix, pegando essa sua provocação que é maravilhosa das drogas, tem um documentário no Netflix que fala, por exemplo, dessas medicações que se usam hoje em dia, que começaram, por exemplo, Ritalina, né, que são essas medicações para déficit de atenção e etc. E como as pessoas que não têm déficit de atenção estão usando essas medicações, né, sem prescrição médica, como uma droga para serem mais produtivos. Eu acho que a E gente se tinha que você... fazer um seminário sobre esse Porque assunto, você não acha? aí... E assim, eu adoro esse assunto. E eu acho que a gente precisa Vamos começar a organizar um conversar sobre seminário, isso. vamos organizar um seminário sobre esse assunto e pesquisar, assim, trazer gente de fora. Nossa, isso me deu uma inquietude, porque isso me deu uma inquietude quando eu vi esse fenômeno. Porque eu trabalho com a construção civil desde pequenininha, porque meu tio era engenheiro da Empol, e lá na época, droga no canteiro. Eles tinham pinguinha, que é a droga, né, também. Mas a incidência que tem agora, não. Então, e aí a gente vai ver, né? É uma questão até daí do lugar da pessoa, né? Aquela pessoa que está numa classe econômica menos favorecida, ela vai usar, por exemplo, qual é a droga que ela tem à disposição para aguentar o tranco do trabalho, além do álcool? Eu vi reportagem já há alguns anos sobre isso, o quanto tinha aumentado o uso de crack nos cortadores de cana. E aí você vai conversar com eles, quem vai lá da área de saúde realmente quer entender por que eles estão usando crack, sem já ter aquele pré-julgamento antes. Eles falam, a gente usa o crack para suportar as dores, o cansaço, porque a gente tem aquelas metas de produtividades absurdas, se você vê as metas de produtividade que se tem no corte de cana hoje em dia. E aí isso vai mudando para cada classe de trabalhador. Não sei se deu para ouvir ou me travou, Paty, mas é isso. Mas eu te ouvi, eu entendi. Amor do céu, estou apaixonada por nossa live, eu estou tão pesarosa dessas travações, mas ainda bem que o raciocínio deu, né? O Lau, nós temos que fazer outra live desse assunto e questão da droga no trabalho, porque o ar é um ponto que mais me incomoda. Nesse mais me incomodou vê-los assim, sabe? E não, cocaína, querida, não era crack, era cocaína. Mas aí você vê a cocaína é uma droga de produtividade também. Se você vê o uso de cocaína é muito alto em bolsa de valores. Agência de publicidade. Por quê? Porque eu preciso ficar virada a noite inteira. Como que eu vou trabalhar virada a noite inteira? Nós pesquisadores temos que olhar para isso. Eu não vejo ninguém falar disso que nós estamos falando aqui hoje. Não, na área do direito, não. No direito do trabalho, eu não. Precisamos, nós dois, já que isso me inquieta, então acho que nós deveremos pensar num seminário sobre isso. Que com certeza. Ah, eu vou adorar. Eu vou adorar um seminário sobre isso. Olha, por isso que eu nem à toa que você me inspira. Olha que você me inspirou de novo. Você também me inspira, Patrícia, porque você traz essas questões do sindicato e etc. Me ajuda a resgatar essa linha tão importante.
E uma coisa que eu acho que, por exemplo, a gente discute lá no grupo maravilhoso do professor Feliciano. Nosso grupo, né, que a gente faz O parte. nosso grupo maravilhoso. Que, por exemplo, quando você começa a discutir a uberização, e aí você começa a discutir essa gamificação e o quanto eles trabalham 12, 16 horas por dia, né? O quanto isso deve estar impactando na saúde. Uma questão que eu estou discutindo com a Olivia e uma super companheira que é da Raíssa, a gente está discutindo muito pouco o problema do adoecimento mental e do sofrimento mental dos pesquisadores, dos bolsistas dentro da universidade, que eles, né, eles não são considerados empregados. A gente tem aqueles centros de pesquisa, né, dentro da USP, por exemplo. A Raíssa participa de um centro de pesquisa maravilhoso, a Raíssa Moreira, você ainda vai conhecer, que é o RCGI, área, salvo engano, de níveis, energia renovável. Raíssa Moreira. Sim, a Raíssa Moreira. E, por exemplo, lá eles estão com um projeto de discutir saúde mental e normas e protocolos de proteção da saúde mental de todo mundo lá, numa ideia de universalização. Eu acho, Carolina, em síntese, que não dá para separar mais o trabalhador que precede a saúde dele no trabalho, é isso? Essa é a sua conclusão? É isso? Eu acho porque é tudo integrado, gente. E o trabalho, para quem é da área de saúde mesmo, e estuda essa concepção, né, biopsicossocial, gente, a maior parte do tempo você passa 8 horas do dia no seu trabalho. Se você não passar mais do que isso, aquilo vai ser um fator central para sua saúde, Patrícia. O modo como você trabalha, ele é determinante para sua saúde. Tanto que, desde a Idade Média, tem uma obra que é considerada assim, o pai da medicina do trabalho, como disciplina, que é o Ramazzini. Né? Era um médico italiano. Ele falava que isso na Idade Média já, Patrícia. Ele falava para um médico, quando você vai atender um paciente que chegou com uma queixa, a primeira coisa que você tem que perguntar é: qual é o seu ofício? É verdade. E sabe o que ele falava desde a Idade Média? Que os juízes eram um tipo de ofício que tinha um alto índice de melancolia. Oh, tadinho dos nossos amigos. Né? De depressão e tal. Ele já percebe coisas que estão se mantendo e acompanhando. Nós precisamos falar mais sobre isso. Esse assunto precisa ser mais estudado. Acho que a gente precisa fazer, ao invés de live, seminário, sabe? Porque aí não tem essa coisa desse Instagram interferindo na... Olha aí, a qualidade de uma... O que nós falamos aqui é de uma importância e essa distorcendo, toda hora trava, falando, né, amiga, um assunto tão... E agora que deve estar chegando no fim, ficou bom, né? Tá igual criança que a gente leva no médico, tava doente, quando leva no médico fica boa. Aí, ó, tá igual esse finzinho agora. A internet ficou maravilhosa. Eu vou abrir as falas, porque faltam 4 minutos, para que as pessoas interajam conosco, e a gente vai despedindo, mas você viu que aqui saíram várias ideias de um seminário que nós vamos fazer. Olha, Patrícia, pode contar comigo para ajudar a pensar esse seminário. Você não acha? Vamos, já está combinado. Eu acho, já conta. É. Ai, gente. Paty, eu não tô te ouvindo, tá? Obrigada, querida. Obrigada. Paty, você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não, agora eu não tô te ouvindo, querida. Não tô te ouvindo agora. Eu não tô te ouvindo. Pra mim, fechou. Mas assim, eu queria te agradecer muito, muito, muito pelo convite. Você tá me ouvindo? Vai acabar?
Eu não tô te ouvindo, travou tudo aqui, mas eu vou assim, ó, deixar um grande beijo para você. Obrigada pelo convite, pelas perguntas. Você é aquilo que eu já te falei, você é a melhor entrevistadora da área jurídica que eu conheço. Adoro. Obrigada para todo mundo que está presente aqui, que pode participar e compartilhar. E eu quero